Salve pessoal, mais uma matéria. Bom, essa aí é a capa um pouco diferente aí, acredito eu que eu fiz uma capa sem eu na foto. Bom, vou tentar ser o mais rápido possível aí nessa matéria, não me estender muito. O negócio é o seguinte, então como vocês viram na capa que eu montei, é a tríade sagrada do rock gospel brasileiro, pode ser assim dizer, porque cabe melhor até para do estado de São Paulo, visto que eu escolhi aí que é a realidade, né, meu? Oficina G3, Cats Barneia e Resgate, para homenagear essas bandas e indicar alguns discos. Vou deixar os discos aí na descrição do vídeo, você clica no link e pode ouvi-los e fazer aí o seu julgamento, ou você que conhece provavelmente aí os discos e as bandas, enfim, aí você vai dizer, e a sua discografia? Tem alguns aqui, mas é a Oficina G3, na verdade, enfim, e em vídeo tem um show do Resgate, do Cats Barneia não tem nenhuma mídia física, então, mas enfim, bicho, eu assisti a shows do Cats Barneia dezenas, não sei quantos, talvez 20, talvez 30, talvez 40. Resgate, mesma coisa, talvez tenha os assistido 30, talvez 40. Agora, Oficina G3 eu tenho uma pequena coleção, aí uma razoável coleção de mídias, aí DVDs e CDs. E aí você vai perguntar, cara, quantas vezes você assistiu Oficina G3? Bom, talvez um pouco menos de 100, talvez até mais de 100 vezes. Fiquei há uns 2 anos aí, de 94, 96 até 97, toda segunda-feira e outras datas mais assistindo a shows do Oficina G3. Então, bora falar então, vou deixar a Oficina G3 por último aí. Eu queria ir pela data e ordem cronológica de formação das bandas, mas enfim, vamos em uma outra ordem qualquer. Fala primeiro do Cats Barney, então, banda que foi formada em 1988, só de dinossauro, hein, meu? Só dinossauro oitentista aqui do rock gospel. Lá no Rio de Janeiro, o Fruto Sagrado e o Catedral, ótimas bandas, gosto bastante. Veteranas bandas também, Fruto Sagrado, assisti o Fruto Sagrado algumas vezes, mas enfim, o Cats Barney, formado em São Paulo em 1988 aí, tendo um monte de membro, é tipo uma banda blitz do rock gospel, né, meu? É, principais figuras ali, Brother Simeon, que o Estevão Hernandes, pelo que sei, o pastor lá da Igreja Renascer, viu ele acho que tocando lá em Nova York e trouxe ele para a igreja, juntamente com esse Paulinho Macuco, percussionista, vocalista, e deve tocar outros instrumentos também na formação da banda ali, com mulheres nos vocais, backing vocals, enfim, uma galera aí. O disco, o que eu vou colocar aí é aquele da capa preta lá, o primeiro, meu, acho que possivelmente o melhor, o melhor disco de rock gospel do Brasil aí. É o que tem o Corredor 18, a música do Johnny, enfim, você vai ter acesso ao link aí para você curtir. O Cats Barnett já teve na guitarra o Tomate, sim, é aquele da banda de jazz lá do Jô Soares, guitarrista fritador lá, ele toca um basicão lá, meu, mas o cara era um fritador, não sei em qual formação, em que disco, porque o Cats Barnett tem bastante discos. Hoje em dia a banda tá tocando, mas tá sem o Brother Simeon. A banda diminuiu bastante ali o número de membros. O Brother Simeon tem também carreira solo. O Paulinho Macuco também tem carreira solo. Discos aí. O Brother Simeon carreira solo é tipo um mistão de Bob Dylan, né, meu? Violão e gaita com o Raul Seixas do rock brasileiro aí. Aliás, as parcerias aí musicais do Cats Barneia, Estevão Hernandes, né, e Brother Simeon, tanto na carreira solo lá quanto aí no Cats Barneia, é uma espécie de Paulo Coelho e Raul Seixas do rock brasileiro, meu. É muito genial, é sensacional o Cats Barneia.
principalmente desses primeiros discos aí, tem um disco que não sei se o nome é Cristo ou Barrabás, eu fui a muitos shows aí já ali após a gravação desse ótimo disco também. Enfim, meu, a banda segue aí em shows aí, gravando CDs aí com o Paulinho Macuco na liderança e o Brother Simeon lá em carreira solo. É isso, meu, de excelente guitarrista aí. Depois passou o Deio Tambasco. Eu até tenho foto dele aqui no meu acervo, mas eu preferi não tirar a foto aqui. Eles tinham lá o endereço de correspondência, eu escrevi para ele, eu acho que pro Duca Tambasco, também os caras nem me responderam, então também entendeu bem, meu? Ó, como gente fina aqui, já vou destacar. O próprio Paulinho Macuco e o Brother Simeon me respondem aí, ou quando eu mando alguma coisa lá no Instagram deles, lá eles me responderam. Então, esses aí, ó, ok, nota 10. O Manga do Oficina G3 também responde para mim lá, já respondeu. Já esse PG aí, o Juninho, o resto dos caras da Oficina G3 não responde não, mas então, enfim, sobre o Catos Barney, acho que beleza, deu aí o tempo. Agora a vez do Resgate, então, banda formada, assim diz que é em São Paulo, né, meu? Em 1989, só que parece que os caras eram de Campinas, o Zé Bruno, que é pastor, e o Jorge Bruno lá, o baterista, que tá como o irmão dele lá, mas o mais parecido com ele é o outro cara lá que toca outra guitarra, mas enfim, era dentista, e eles contam que pegaram o dinheiro que o outro era bancário, da indenização, investiram no disco, mas que história estranha, porque ué, a produção, gravação não ficava por conta da Gospel Records do pastor Esteve Hernandes, né? Eis a questão. Mas enfim, esses caras gravaram seus discos aí a partir de 1990, o Cats Barney e os demais, por causa de questão de gravadora. Gospel Records foi fundada em 1990 e as bandas aí ficaram, então acho que gravadora secular não ia querer gravar nada que fala rock cristão de Jesus, né, meu? Então ficou todo esse tempo Oficina G3 aí, essas três bandas aí sem gravar, levou um tempo aí para gravar os seus primeiros discos. E o Resgate tem, acho que é Vida, Rock and Roll e Jesus Cristo primeiro, não sei se é o que tem a música Daniel. Eu olhei a capa, os parentes meus tinham ou tem esse disco, eu ouvi, ou alguém, o pastor da igreja lá que eu ia tinha. Os caras estão deitados, a capa branca, meu. Esse disco primeiro aí é sensacional também. Aí tem os Novos Rumos, que é o da capa vermelha, não sei se é o segundo. Eu vou deixar o link do que é considerado aí o maior clássico, que é o On The Rock, que é o da capa roxa, que saiu em 1995. Meu, nos shows os caras cantavam quase todas essas músicas desse disco sensacional. Eu não comprei, me arrependo amargamente. Cheguei na loja lá, olhei e falei, meu, será? Não comprei e agora me arrependo. Enfim, mas eu vou deixar o link. Eu ouvi ele esses dias e eu vi um dos mais novos aí de 2012. O Ainda Não É o Último, ótimo disco também. Marcou o nome, aí você pode ouvir, acho que é de 2012. Mas o On The Rock é de 95, considerado o maior clássico do Resgate. Essas músicas todas aí dessas bandas que eu tô falando aí, de outras, passavam a exaustão na rádio gospel. Essas do Resgate aí, tem uma que acho que são 10 para 6 no disco On The Rock, e a própria tem a música que chama On The Rock. Eu ouvi pelo YouTube mesmo para ter uma ideia, e a maioria das músicas os caras cantavam nos shows. Passava na Rádio Gospel FM aí do Esteve Hernandes, a rádio. E também, como eu disse, eu tenho gravado, eles têm um DVD, tem até acho que mais um sensacional aí que foi gravado, não sei se final da década de 90, início dos anos 2000. Tem duas mulheres nos backing vocals aí que deixaram o show bem mais legal, bem mais interessante, a parte lírica mesmo, né, de voz aí, meu, deu uma... O show ficou sensacional, e essas músicas do On The Rock, a maioria são cantadas nesse show. Esses shows aí devem estar com certeza disponíveis no YouTube.
Acho que do resgate, cara, que tinha pra falar aí era isso. Saiu da Igreja Renascer, os caras lá, a maioria são pastores, tem a própria igreja deles. E esse pessoal todo gravava nos estúdios do Rick Bonadio lá, meu, que hoje é o estúdio Midas, né, meu? E produzia também lá, meu, o do G3 que eu vou mostrar aí, parece que tem coprodução aí, ou produção do Zé Bruno aí do Resgate e o próprio. é, o Rick Bonadio aí produziu do Oficina G3. Vou mostrar umas fotos e o CD agora do Oficina G3. Hora de falar do Oficina G3. Nada é tão novo, nada é tão velho. Lançado aí em 1993. Acho que é o segundo disco, porque o primeiro acho que é de 1990, o Ao Vivo no Dama Choque. Sensacional o disco, talvez um dos melhores do gospel e do rock gospel gravado lá. Ao vivo, esse aqui, pra mim, é o melhor. Ele é melhor do que o Indiferença. O Indiferença tem umas duas faixas instrumentais lá. Eu não gosto de música instrumental. Já vou comentar um pouquinho, abrir, mostrar para vocês aí. Você pode ver quais são as faixas. O Oficina G3, a banda formada em 1988 em São Paulo. Bom, Manga, né, meu? Túlio Regis. O Manga acho que entrou um pouquinho depois, não tenho certeza, mas o Juninho aí. Enfim, são várias as formações. As que mais me agradam são com esses citados aqui. Depois veio o PG, nada contra. Tem até solo do PG, CD solo do PG, ótimo, muito bom por sinal. E ele tem um outro clássico aí que eu pretendo adquirir também e também formar a coleção com o PG e com os demais membros aí sem nenhum problema. Mas a minha fase favorita é antes do PG. São aí até acho que até o Indiferença. Então tem um acústico aí que já é com o PG, ótimo, e eu tenho ele também. Enfim, os caras, banda veterana aí, o Juninho Afran aí, todo mundo sabe que é tipo um Malmsteen do rock gospel aqui. O cara é fritador, né, meu? Eu vi muitos shows, já já eu mostro umas fotos aqui dessas bandas aqui que eu citei aqui. Eu não vou ter Ducatos Barneia, mas eu vou abrir o encartezinho aí. O Oficina G3 é banda premiada e teve um CD aí de tipo quase que um new metal que eles lançaram aí, produzido pelos caras do Corsos, que ganhou prêmio. Meu, aqui o Juninho, essa formação aqui ainda não era o Duca Tambasco não, meu, ó. Maradona no baixo, Valtão, meu baterista favorito no Oficina G3 aí. Valtão aqui, o Pastor Manga, que hoje mora no Rio de Janeiro, é pastor lá. O cara andava de skate, bicho. E, enfim, e esse aqui no teclado parece o Jean, mas não é o Jean não, meu. Enfim, a mídia você viu aí, preta e amarelo, tipo Striper. Eu vou abrir o encarte e mostrar para vocês aí que ele tem letras e vou comentar as faixas de maneira descompromissada, visto que também eu estava ouvindo esses dias aí para fazer a matéria porque eu gosto, curto, quando chega a hora de eu ouvir, eu ouço e pronto. No encarte diz o nome dos modelos para capa aqui, né, meu, desse senhor, dessa menina aqui, que deve estar aí já com uns 35 anos ou mais, por aí, por aí. Bom, enfim, aqui o encarte aqui de 3 faces com letra, ficha técnica aí, dizendo que foi gravado no estúdio do Bonadio aí em 24 canais, na data entre fevereiro, aqui não vou achar, enfim, a data que entre fevereiro e abril de 93, e tem músicos convidados aqui, enfim, Duca Tambasco, Tambasco no baixo, mas aqui está na foto apenas o Maradona. Tem a parte de agradecimentos, que agradece ao Turco Louco da Vision Streetwear, aí, que já foi vereador e atualmente ele é assessor parlamentar. Bom, são 12 faixas, ok, aí pela selo Gospel Records, que só existe agora de plataforma digital, Gospel Records. Vision Streetwear aí do Turco Louco. Abre com Mais Que Vencedores. No show, metade do disco era cantado. Eu me lembro das apresentações que eu ia lá. Eram 3 bandas, geralmente por noite. Faixa de 7 músicas por banda. 7, 8, 6 músicas. Oficina G3 cantava aí numa média de 7, 6, 8 faixas.
abre com Mais Que Vencedores. Sensacional essa música aqui, meu. Aí vem em seguida a Pastor. Lembro quando eu vi o clipe, meu, a música Pastor, o Manga andando de skate, de bermuda, eu acho. Aí ele falou: eu sou o pastor dessa igreja aqui e também ando de skate e sou vocalista da banda Oficina G3. Porra, que legal, quero seguir nesses caras aí, meu. Achei maior barato isso aí. Aí a faixa 3 é Resposta de Deus, essas que tem os violãozinho aí. Aí vem a faixa Valéria, meu. Valéria conta o testemunho de uma moça aí. Eu tava no dia que ele no palco, o Manga chamou, acho que foi o Manga, chamou a moça que inspirou aqui a história, testemunho verdadeiro dela. Não sei se o nome é Valéria, talvez os caras tenham mudado o nome da moça aí, né, meu? Era uma moça universitária, então, que vivia muito bem com seus pais, até que briga, separação, morar com as amigas. Essa foi a solução. Aí a mulherzinha se perdeu lá, ó, na manzeira do Satanás, como diz o Regis Tadeu, e aí a coisa desandou, e aí no final da história e da música, Deus foi a solução. Enfim, o Manga trouxe ela lá no palco, lá eu vi a jovem lá, uma mulher, moça, né, muito bonita por sinal, meu, como pode, as drogas só destroem a vida das pessoas, que horror. Bora para a música de, eu falei Valéria, agora a Razão, um solo de guitarra aí que é um arregaço, uma fritação, uma das músicas mais legais, sempre cantada ao vivo aí nessa época aí do Manga nos vocais. Depois Deus Eterno, uma balada de violãozinho aí, muito linda a música. Faixa 7, Consciência de Liberdade. A faixa 8 é Perfeita União, é quase que um rock progressivo aí, meu, sensacional. A 9 é a tremenda clássica Naves Imperiais, que pelo que sei eles vêm trazendo ela desde ao vivo no Dama Choque, porque acho que é do Túlio Regis aí. Essa música, deixa eu dar uma olhada na autoria, meu, um dos maiores clássicos do Oficina G3, essa Naves Imperiais aqui, meu. Enfim, é isso mesmo. Túlio Regis aqui é o. Esse camarada não tá, né, meu? Ele foi mais ali, acho que no primeiro disco, só nesse ao vivo no Dama Choque. E o Oficina G3 sempre canta essa música. Meu, todo mundo canta junto nos shows. Naves Imperiais, uma das músicas mais importantes e mais legais do Oficina G3. Depois vem a faixa Cante a 10 e depois Viver por Fé. Algumas dessas músicas são até as mais pesadas aqui do disco. Encerra com a 12, Parar e Pensar. Vale mencionar que aqui no Oficina G3, mesmo aqui nesse disco, as vozes são cantadas, revezadas aí, enfim, o Juninho canta algumas, o próprio Valtão Batera canta uma ou outra e o Manga canta outras tantas aí. Bom, 12, 18 minutos aí, não pretendo me estender muito mais. Eu mesmo tirei essas fotografias aqui. Juninho fritando tudo aqui, provavelmente na música Espelhos Mágicos aqui, o Gente Fina aqui, o Manga, Batera lá, o Valtão lá, meu, não sei se apareceu aqui o Hold, tem vários Holds querendo aparecer nas fotografias aí que eu tirei. Os caras todos usando o Vision Streetwear aí, a marca do Turco Louco. Bom, vamos à próxima fotografia. Aqui temos. Putz, que legal essa foto, meu irmão. Poucos sabem quem é esse cara aí, meu. Ó, banda Corsário. Aqui temos. A banda tem um guitarrista fritador, metida Jimi Hendrix, canhoto também, que tocou até com furadeira elétrica. Não sei se nessa ou numa outra apresentação que eu vi. Que é o PG do Oficina G3, banda Corsário. Antes dele entrar no Oficina G3, baixo e vocal aí, PG, cabelo compridão. E depois aí disso ele foi chamado aí para ser vocalista do Oficina G3 e hoje está em carreira solo e é pastor aí, é o PG. Esse camarada não responde na rede social não, poderia até mandar essa foto para ele aí, mas enfim.
E aqui a sensacional banda Resgate dos Irmãos Bruno aqui. Esse parece com o Zé Bruno, mas enfim, diz que Jorge Bruno é o batera, meu irmão dele, é que tipo Van Halen e outros tantos aí, que os caras pegam, os caras Duran Duran, baterista, batera e guitarra, né, meu? Van Halen, Pantera, enfim, que os guitarra vocal aqui, o Zé Bruno, e o baixista aqui, meu, o cara tá com a barba branca, branca, parece o cara do Legião Urbana lá, ou do Legião Urbana não, do Traje a Rigor lá, que tem uma barba comprida, bateria aí, tirei essas fotos aqui, foi bem legal que ele olhou para a foto e o flash bateu aí nos óculos escuros aí do, aqui deu para ver, do Zé Bruno aí, meu, que tá com camiseta do Albert Einstein. Um abraço a todos, comente, compartilhe, dê um like aí. Um abraço a todos. Valeu, galera do rock cristão aí, o white metal. Muito legal lembrar desses tempos aí. Brother Simeon, mó gente fina. Valeu, galera. Um abraço a todos.